tranquilo, minha gente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje é um dia muito feliz pra mim, por N motivos, né? Mas eu quero oficialmente dizer pra vocês que hoje eu não sou mais uma pessoa sozinha nesse podcast. Eu virei uma dupla. Tipo, quem é a dupla da Virgínia? Me diz aí. Cara, tu tem que seguir o Hugo Gloss e o Hugo Góes. Tu tem que seguir o Hugo Gloss e o Hugo Góes. Bate-me Robin aí. Né? Bote aí pod delas pra gente descobrir o nome delas. Olha, meu povo, oficialmente hoje o Papo de Concurseiro recebe a segunda pessoa, que na realidade é a primeira pessoa. A segunda pessoa aqui na história você é eu, né? Olha aqui. Nath é Prime! Concorrência, Nath é Prime, concorrência. Tu acha que eu ia perder a oportunidade? Gente, Ah! aqui embaixo cai um negócio aqui embaixo, ó. Volto já. Não, concorrência do podcast, só concorrência do podcast. Tu acha que eu ia perder a oportunidade de dizer que tu é minha dupla? Dupla que a gente. Dupla, aquela dupla que vai substituir pod delas no mundo dos concursos, descobre aí, que é o mais top, né? Então eu tô muito feliz, porque agora eu sou uma dupla. Eu sempre quis ser uma dupla. Eu sempre quis ser uma dupla, viu, Nath? Tipo Sandy Júnior. Tipo Sandy Júnior. Eu comecei com dupla, né? Foi, começou. Cadê a Malu, gente? Malu é uma desgarrada. Ei, eu assisti a entrevista dele com a Malu. Pronto. A gente vai arrebentar. Vai hoje, sim, viu? vai. Olha só, Disputa hoje eu já. estou recebendo aqui no nosso, porque agora é nosso, né? Na realidade a gente é um trio, né? Eu, tu e eles, né? No nosso Papo de Concurseiro, a gente tá recebendo aqui um convidado de peso. De peso mesmo, viu? De peso, assim. Bem gordinho. Não é isso. Eu descobri semana passada que ele era humorista. Rapaz, eu sou muito desorientada fora da Hoje. bolha. Fora da bolha. Depois Eu de sou 1000 muito anos. desorientada fora da bolha. Ó. Quem está conosco aqui? Felipe Arim! 1000 anos depois, ela descobriu que eu sou... que eu- todo mundo sabia, tu não tem noção, não. Eu disse, Malu, tu sabia que ele era... Claro, aí eu, Germana, tu sabe? Mulher, pelo amor de Deus. Olha, tu Descobriu, que é a né? fofoqueira do mundo dos concursos. Sim, pois é, o problema é que isso não era do mundo dos concursos. Eu não sabia. É verdade. Germana apareceu aqui. Gente, vocês não estão entendendo. Olha só, currículo do rapaz é extenso. É, tem... Né? bem vasto. Extenso. Mas eu vou começar pela parte, não é de concurso. Diga aqui pros nossos telespectadores, esse seu lado cômico, você é humorista. Eu Pois disse ele é. que ele tem que voltar, viu? Conte uma piada de concurso. Vixe. Só que faço piada quando eu tô de personagem. Mas Não, diz aí. Assim, né? Na verdade, isso aí nasceu de uma brincadeira, né? Na escola, a gente fez uma feira de arte e cultura, que todo ano tinha na escola que eu estudava. A Irmã Maria Montenegro, né? Que não existe mais, infelizmente. Aí a gente fez montando essa feira, contando a história do humor do Ceará, como foi que começou lá, desde Chico Anísio, Tom Cavalcante, né? Até chegar nos humoristas que fizeram mais fama aqui nos bares, né? Raimundinha, enfim, esse pessoal mais conhecido. E aí o personagem que eu criei fez um certo sucesso, eu comecei a fazer alguns eventos particulares de empresas, aniversários e tudo. Depois, mais posteriormente, que eu fui mais profissionalizando um pouco mais o personagem, eu fiz shows em algumas casas de humor daqui e tudo, mas era sempre um hobby, né? Uma segunda opção, nunca foi meu... do humor, isso. Nazaré do Humor, Siga o Instagram dele. @Nazaré do Humor. E a Nazaré do Humor tá desativada? Ela tá no armário, Ela voltou. tá offline. Tá offline ela, Tá offline, tá offline. Por enquanto, sim, né? Até porque a rotina de estudos, né? A pandemia atrapalhou muito isso aí. Ainda fiz até algumas lives durante um tempo, mas não tinha como eu desviar do estudo e ir muito a fundo nisso. Antes de conquistar o que eu tava querendo, que era a aprovação nesse concurso específico, né? Nesse Cefaz. específico. Pois pronto, a gente já sabe, né, que Nazaré do Humor tá offline. E aí a gente agora vai pra nossa
realmente, efetivamente, começar aqui a nossa live, né? Para falar do mundo dos concursos. Eu quero convidá-los, vocês que estão aqui no Instagram, convidá-los para vocês irem lá pro nosso canal do YouTube, do curso Prime, tá? Que a gente está ao vivo lá, a gente vai continuar lá. Ele tem muita coisa boa para dizer para vocês, estratégias que vão servir para o concurso do TJ, vão servir para o concurso da Receita, servir para o concurso do INSS, porque o currículo dele é top, viu? As aprovações dele são top. Então, todo mundo aqui do Instagram convidado para ir lá pro canal do YouTube do curso Prime, que a gente vai continuar a live por lá e a gente vai ficar só no canal do YouTube, tá bom? Beijo, galera! Beijo, eu te vejo lá. Bora. Bora, vamos. Manda um beijo aí pro pessoal do YouTube, Lídia. O Davi, a Rebeca, o João. Davi hoje passou o dia todinho conversando Davi comigo. É conhecidíssimo, viu? Cara, Davi é top. Davi é top, Os ó. Instagrams que eu gerencio, eu sempre vejo o Davi por lá. Davi sempre está por lá. Davi é top. E Davi, os mais top estão sempre perto de quem? né? Dá né? mais top. Né? Olha, Vamos mas eu lá. vou te contar. Ó, vou levar umas porradas depois quando eu sair daqui por Né causa dessa não? história do mais top, viu? Né Já vai não? mais Top. Eu dos vou- top. Eu vou te contar, porque a entrevista dele com a Malu, ele disse, ela perguntou se era melhor constitucional ou Não, direito rapaz, administrativo. não, ele vai dizer isso não, ele não vai dizer Aí, isso não. Ele foi bem diplomático. Sim. Ele Lógico. começou dizendo assim, que Eles- constitucional na teoria era ótimo. Aí a Malu se encheu de felicidade. Aí Mas disse, no dia a dia... No dia a dia, direito administrativo. Inclusive, a Lidy me ajudou muito depois, né? É. Tá com alguns recursos e tudo. Germana tá dizendo que tá de olho, quer saber se você prefere constitucional, administrativo ou contábil. Habilidade, vixe. Agora piorou a... Aí lascou, foi tudo. Gente, ó, vamos lá, a gente vai falar aqui, vou falar um pouco do currículo dele, tá? Pra vocês entenderem aqui como é que funciona aqui a vida do Felipe. Felipe, eu queria que você falasse pros meninos qual a sua formação, que eu sei que você tem mais de uma, né? Sua formação, e a gente vai seguir aqui um roteiro que a Nath vai me ajudar a desenvolver, tá bom? Certo. Eu tenho 2 graduações, né? Eu me formei primeiramente em administração, no final de 2014 para 2015. E desde que eu fazia administração, eu já tinha muita... Eu já namorava muito com a contabilidade, gostava muito. Só que eu não quis abandonar a primeira faculdade, né? Trocar antes de terminar. E aí eu disse, não, eu vou concluir e depois, se eu realmente ver que eu quero, eu vou seguir e fazer contabilidade. E foi o que eu fiz. Me formei em 2015, comecei a estudar para concurso, tudo aí já estudei para várias áreas, né, diferentes, cada uma na sua época, logicamente, né, porque misturar é complicado, né. E aí depois entrei para a faculdade de contabilidade e concluí agora esse semestre, graças a Deus, em junho agora, finalmente. Contabilidade. Contabilidade. Então Com a você- professora Germana, inclusive, que foi minha professora, além do cursinho, também lá na faculdade, né? Você é administrador E contador. Agora Muito sou bem. contador, graças Agora a Deus. Recebi o contador. diploma. E aí você foi aprovado na CEPOG de Fortaleza como analista, aprovado em analista administrativa do TRE do Maranhão, a gente vai falar um pouquinho até do concurso do TRE aqui, né? Que vai bombar, né, Nath? Vai bombar, viu, pessoal? Contador do CREMEC, que foi eu lembro que a classificação e a aprovação, ela saiu na mesma época da Cefaz. Foi, exatamente. Foi bem... Saiu até primeiro um pouco. Foi. Apesar do concurso ter sido depois. Era quantas vagas no CREMEC? Eram 5 vagas, eu acho. Mas, não, eram 10 vagas. Sim. Só que tinha uma parte que era cadastro, né? Sim. Mas tinha aquele corte no 10, né? Sim. A imediatas eu não me recordo exatamente agora não, mas eu fiquei no quarto. Lá foi no Muito bem. quarto lugar. E auditor fiscal contábil financeiro da nossa queridíssima Cefaz de Ceará, né? Gerenciada por ninguém mais, ninguém menos do que Paco. Grande mulher. Cara, não tem uma live que eu não falo da Fernanda Pacobaíba. Ela vai ser governadora, só por Se insistência da Lid. Deus quiser e permitir, né? Em breve, Paco. Quem estaremos sabe, né? juntas Se aí. for Né da não? vontade dela, né? Sim. Merece, não merece não? Sim, E aí competência ela tem. eu vou, antes de passar aqui a bola pra Nath, pra ela seguir aí nosso roteiro, que ela vai perguntar, né? Ele assumiu, fez o concurso ano passado da Cefaz, foi aprovado no cargo de auditor contábil financeiro e já assumiu, porque Fernanda Paco é Fernanda Paco, né? Foi todo mundo de uma vez, não deixou Todo ninguém. mundo de uma vez só. A lista toda, 94. E a
o Baixo Clero já informou que vai ter mais gente, Vai né? ter mais gente Vai desse ter mais gente concurso desse aí. concurso que vai ser nomeado, Vai. com certeza. E aí, antes da gente começar aí com essa questão do dia a dia, como é que tá lá, eu quero te perguntar como é Fernanda Paco como chefe. Aí pronto. É hoje que sai a exoneração do homem em estágio probatório. Assim, eu não tenho muito contato direto com ela, né? Porque ela é ela, né? A secretária, a gente... E ela tá rodando muito o Ceará, né? Esses Foi, meses. e justamente por isso que ela vai chamar mais gente do concurso. Porque Ela viu a necessidade. viu a necessidade, visitou os postos fiscais, viu como é que estava a situação. E aí ela não quer deixar a gestão sem estar, assim, pelo menos o máximo que ela puder, muito bem estruturado para quem vier, né? Então, assim, foi uma decisão muito acertada dela, a meu ver, o que ela fez, né? De tomar essa decisão de chamar mais essas pessoas para recompor o quadro, especialmente pela quantidade de aposentadorias que vai ter daqui para outro Sim. ano. Né? Sim. Estavam esperando uma lei sair, essa lei saiu. E muita gente mesmo de lá vai sair agora de janeiro para fevereiro. Né? Quadro do pessoal que entrou na década de 80, né? É, esse pessoal mesmo. E aí ela precisa repor, né? Pelo menos uma parte, né? Dessas pessoas, porque senão os postos, né? Vão acabar não conseguindo seguir na sua função, né? E assim, ela é uma pessoa excelente, Lid. Eu não tenho muito contato direto com ela, né? Mas ela é uma pessoa muito firme, muito competente no que ela faz tudo com muito respaldo. A gente percebe que ela faz tudo com muito respaldo. Sempre se apegando ao que a lei exige, o que a lei diz. Ela é uma administradora, ela faz o direito administrativo muito bem feito. Ela é uma excelente gestora. É uma excelente gestora, isso aí, sem dúvidas. E assim, ó, Infelizmente não tenho muita proximidade no pessoal, mas eu costumo falar, como gestora... Felipe, desculpe eu ter cortado aí sua fala, mas eu costumo falar o seguinte. Eu admiro muitas pessoas, Nath, que no dia a dia tratam a vida da seguinte forma, não só a gestão, a vida da seguinte forma. O certo é o certo, mesmo que todo mundo diga que é errado. E o errado é o errado, mesmo que todo mundo diga que é certo. Então, são poucas as pessoas, e eu não vou ser injusta aqui de enumerá-las, pelo menos as que estão no meu dia a dia, entendeu? Mas são poucas as pessoas que tratam isso da forma correta. E isso é uma lição que eu trago para minha vida. Não é fácil, porque às vezes está todo mundo dizendo uma coisa e eu particularmente estou vendo que é errado. Eu me disponho, mas eu não faço. Entendeu? Não faço. Especialmente no nosso mundo. Especialmente no nosso mundo dos concursos. Mas devia fazer isso. Não faço. Mas isso. Não faço. Não faço. Mas é matar um leão por dia. E eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas assim. E a Fernanda, ela passa isso pra mim. Entendeu? Eu sei que pra ela tá num cargo de uma posição muito espinhosa. É muito político o cargo dela. Muito. O cargo dela talvez seja um dos mais difíceis dentre as secretarias. Porque é a secretaria que arrecada pro governo, né? E ali existe um jogo muito grande de interesses, de poder, né? Outras pessoas querendo aquele cargo. Mas eu vejo isso muito nela. O certo é o certo, mesmo que todo mundo diga que é errado, e o errado é o errado, mesmo que todo mundo diga que é o certo. E eu admiro a Fernanda, assim, de uma forma extraordinária. A transparência com que ela trata as coisas, a mão pesada dela quando precisa ser pesada e a mão doce dela quando precisa ser doce, né? Como ela diz, né? Rapadura é doce, mas não é mole. Pronto. Cara gestão dela. rapadura, né? Todo mundo lá dentro da Cefaz chama de gestão rapadura, mas né? é isso mesmo. Doce, mas firme, né? Ela age de acordo com o que precisa, né? Sim. Ela age de acordo com a circunstância. Sim. A circunstância exige ou permite que ela seja mais E doce. eu Ela vejo senão... nela uma grande liderança pro futuro. De verdade, eu disse isso pra ela, ela começou a rir. Mas eu vejo nela. Eu sei que pra política é um pouco complicado, porque, né, às vezes você tem que engolir uns sapos, né? Mas eu vejo ela uma grande gestora e uma grande liderança de futuro, de verdade. Sim, gestora pública como ela eu acho difícil encontrar. Que é gestora
gestora e não gestora política, né? Exatamente. Não é um gestor político para fazer de uma forma que agrade a A, ou a B ou a C, né? E antes de começar o podcast, ele estava me contando que as pessoas que passaram no concurso, né, foram remanejadas de acordo. Eita! Acabei com o estúdio do boss. Caiu a amiga. Né? Vamos lá. Cadê tua garrafinha, Liz? Tá lá em cima. E eu quero uma também, gente. E ela vai sortear. Vou. Não, vai não. Quem ficar. Não, Vai? não, hoje não, mas eu vou. Os próximos a gente vai, né? Eu estou procurando os patrocinadores, estamos procurando patrocinadores, dar um presente para os convidados, né? Vai rolar, vai rolar. Sim, E fala. ele estava contando que, com base no currículo de cada um, as experiências e tal, eles foram remanejados de acordo com os cargos aí que eles tinham mais. As funções. As funções, na verdade, que eles tinham mais afinidade. Eu achei isso muito interessante. Porque Sim. muita gente pensa que vai passar no concurso público e vai ficar ali fazendo aquela coisa igual todo mundo. E tem muitos órgãos que se preocupam com a Sim. habilidade Sim. e a pessoalidade. Assim. Sim. Eles fizeram um pouco diferente. Geralmente os órgãos, pela ordem de classificação, vai vendo assim, não, eu quero ir para cá, eu não quero ir para ali, eu quero... Lá não, eles pediram o currículo de todas as pessoas, analisaram esses currículos e tentaram alocar essas pessoas de acordo com as competências que eles viram que tinham ali no currículo, né? Comigo funcionou. Eu tô numa área em que eu já Falando trabalhei. do dia a dia aí. Já tô falando do dia a dia, né? Já tô numa área em que eu já trabalhei, assim, mas foi na iniciativa privada, só que para os órgãos públicos é uma outra visão, mas o caminho que você percorre para fazer isso é o mesmo, entendeu? Tanto a pública como a privada, você... Dando exemplo, né? Algumas coisas que você tem que prestar com a Receita Federal, por exemplo, o caminho que você utiliza é o mesmo. Só que as informações de uma empresa pública é uma coisa, as informações de privada é outra. Mas o meio de campo, né? Tá, mas o povo quer saber. Me diz exatamente, ó, tu entra que horas, tu sai que horas, como é tua rotina mesmo? Tem muitas reuniões, é mais burocrático, trabalha com o público? Como É o teu dia tudo, lá? de tudo um pouco aí que você falou. A gente tem o nosso horário, que é 40 horas semanais, né? Você tem a flexibilidade de fazer essas 8 horas diárias entre 7 da manhã e 18 horas, né? Aí você pode fazer de 7 às 4, tirando uma hora de almoço, de 8 às 5, enfim, é de acordo com você acordar com o seu gestor, né? Lá na Cefaz hoje existe o regime híbrido, mas ele ainda não foi extensivo aos servidores em estágio probatório, né? Por enquanto, só os servidores que já têm a estabilidade é que podem fazer o híbrido. O que é o híbrido? Você tem que cumprir a metade dessa carga horária semanal de 40 horas, né? Ou seja, 20, presencial. E aí é de acordo com o gestor também. Você pode ir 2 dias e meio, ou pode ir todo dia de manhã, ou todo dia de tarde, enfim. Se quiser ir só um turno, no outro pode ir para casa Isso. trabalhar home office. Isso, e trabalhar home office. Aí você tem um acréscimo nas suas metas, né? Já que você vai para o home office, você tem um acréscimo de 20% nas suas metas. Enfim, é uma coisa que já está bem... Eles viram a necessidade durante a pandemia e os órgãos estão todos indo nesse sentido. É uma tendência, né? Infelizmente, a gente ainda não tem essa possibilidade no estágio probatório. Existem outros órgãos do Estado que já possibilitam isso com 1 ano de estágio probatório. Você já poder fazer. Mas lá, por enquanto, ainda não. Ainda você, teoricamente, terá que terminar todo o estágio probatório, né? Então, assim, a rotina, tem muitas reuniões, eu atendo algumas pessoas, alguns órgãos, às vezes é preciso, né? Porque eu trabalho na área do Tesouro do Estado. A Cefaz, ela tem duas atividades fins hoje. Uma é a arrecadação, que é a mais conhecida, e a outra é a gestão dos recursos financeiros do Estado como um todo, né? O Tesouro do Estado, que é uma área específica, é uma secretaria executiva dentro da Cefaz, essa Secretaria do Tesouro do Estado. Então, uma área que eu estou lá é relacionada ao Tesouro, que é na área financeira, de gestão financeira. É o financeiro do Estado, vamos dizer assim. E aí, a rotina é bem dinâmica. Você tem muita reunião, você tem muito atendimento, você tem de tudo. Mas não Tem trabalha coisas em burocráticas. agenda, né? Como muita gente se preocupa, Não. fica no interior, né? Esse cargo específico de auditor fiscal contábil financeiro, ele nunca vai para o interior. Mas só o auditor mesmo, né? O raiz. O auditor fiscal da Receita. Que é o de arrecadação e fiscalização, né? Isso. Esse aí pode ir, né? Para os postos, para o interior. Aí, mas isso aí
decisão da administração, porque todo mundo que entrou até agora, inclusive desse cargo, foi todo mundo para as sedes, para Fortaleza, né? Tinha muita necessidade. Pois é. Elide, muita gente fala da Receita, né? Sim. Como o carro-chefe aí de concursos fiscais. E não, às vezes, valoriza os fiscos, né, Pois estaduais. era uma e coisa... e pode ele falar. estava falando justamente a vantagem. É tanto que ele não quer fazer na Receita, não. Não, é uma coisa que eu vou te falar. De uns 3 anos pra cá, a Receita tem perdido espaço para os fiscos estaduais. Por quê? Porque, eu não sei se você acompanhou, mas é uma coisa que a gente tem que falar para os meninos. A Receita, ela estava recebendo subsídio, ainda tá, né? E aí, no governo da Dilma, do Temer, eles lutaram para voltar para a remuneração, porque eles tiveram uma defasagem muito grande. E muitos auditores que eram da Receita, eles simplesmente começaram a estudar para os fiscos estaduais, porque hoje uma grande parte dos fiscos estaduais paga melhor do que a Receita Federal. Então, quase todos. Eu acho que são uns 3 ou 4 que pagam igual. Fora essa né? vantagem de trabalhar na capital, Sim, né? E De não- assim, houve um processo migratório enorme, né? Assim, todo mundo querendo... E isso é uma realidade, porque a gente tem vários fiscos estaduais abertos nesse momento. E a Receita não causou o impacto que muita gente achava que ia causar nos concursos. Ela não causou. Por quê? Porque tá esse imbróglio ainda não foi resolvido essa questão. A gente, inclusive, tem alguns amigos que, quando o Cefaz saiu, eles estavam estudando para a Cefaz. E alguns desistiram porque o edital da Cefaz foi todo alterado. Aí eles tiveram que mudar de rota, porque veio coisa que nunca tinha caído, né? E a gente teve que correr atrás do prejuízo. Então, muito fora da curva. Foi, fora da curva. Mas assim, Tu até falou que o edital verticalizado ajudou muito, né? Sim. Naquela outra oportunidade. Pra Você você. falou que o edital verticalizado ajudou, que o Prime dá, né? Pros Sim. alunos. É. Então, e aí ajudou muito a ver quais as matérias direitinho que você já tinha estudado, que dava pra aproveitar, né? Porque quando você vê o edital lá, que vinha coisa assim que você... Eu nunca vi na minha vida, inclusive. Por exemplo, Sociologia do Direito, que caiu. Eu não tenho nada... Nunca nem ouvi falar disso aí, né? Aí vinha lá tudo misturado, você não sabia o que era o quê. Aí tinha a mesma matéria várias vezes no edital. Sim. Finanças públicas, orçamento público. Tudo com os mesmos conteúdos, só que várias vezes com nomes diferentes. Sim. A gente teve muito conteúdo surto. repetido. Foi um surto grande. Foi muito pesado o edital deles. Inclusive, o auditor jurídico, uma coisa que me marcou muito naquele edital, o auditor jurídico cobrou a Lei 8666. E o auditor contábil financeiro, a Lei Nova de Licitação. Foi um desespero aqui. E não tinha, assim, motivo nenhum pra... Nada, não tinha Lógica. o porquê. E outra coisa, não tinha questão. Porque a lei tinha acabado de sair. A lei saiu 1º de abril de 2021, acho que 3 meses, 4 meses depois, Foi. no meio da pandemia, saiu o edital deles. Foi, Entendeu? o edital saiu dia 21 de maio, Foi. mais ou menos. Mas é aquela coisa, né, Lid? Pegou ele de surpresa e pegou todo Todo mundo. mundo. Aí muita gente desistiu. Desespera, desiste, quem continua na caminhada aí aqui E uma acaba. coisa, assim, muito importante de dizer, inclusive, sobre a questão da lei, que tinha saído bem antes, ou, aliás, pouco tempo antes, né? O que foi que eu fiz? Lei seca. Foi só Lei o que eu seca. estudei para essa prova na parte de licitações e contratos que tinha. Lei seca. Não Inclusive- tinha questão. Inclusive, não tinha mais nada. eu vou pegar o gancho aí, né? Porque eu fico falando as coisas. Primeiro eu falo os projetos aqui, pra depois eles irem acontecer. Aí eu enlouqueço o atendimento do Prime, né? Porque aí eles começam a ligar. Ei, quando é que isso acontece? Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos preparando um lançamento aí da Tia Lid, que os lançamentos da Tia Lid são lenda, né? De um curso específico da Lei 8666 e a Lei 14.133. Mas Ela eu tô vai ser as aqui duas. agora pra representar os concurseiros, viu? Vou ficar no pé. E você que vai cuidar desse lançamento. Mas você se tá forem no sabendo, meu né? direct, eu mando pra ela aqui cobrando. Ei, olha, ó. Ela que vai cuidar do meu lançamento. Resolva, resolva. Mas o problema. ele vai sair agora até o começo de outubro. É um módulo específico, um módulo online específico, né? E nós vamos fazer outros só de... Olha aí, ó. Maiana, bora gravar, Tia Lídia. A Maiana pega de surpresa. Toda vez que ela tá aqui, eu invento um projeto novo e ela vai... Quando ela tá assistindo, ela vai saber. Já temos algumas perguntas aqui, ó.
Vai ser 14.133 e 8.666 e com questão e com simulado temático, o negócio vai ser pancada. Você que nunca aguarde. entendeu a 8666, imagine agora. Aí você é bom, viu? A mistureba grande. Primeira pergunta aqui. Você quer ler? Tem algumas Lindy. perguntas aqui. Na verdade, dentro daquele tópico lá de remuneração, de atribuições, o pessoal Sim. quer saber, né? Quer Quanto saber? é que É uma das ganha perguntas mesmo? aqui. Quanto é O que bruto, ganha o você não precisa bruto? dizer o líquido, não. O bruto você vai achar Os ótimo. o meu incentivos, ele tá fazendo mestrado, aí já tem Sim, um adicional de incentivo, aí qualificação, quando né? terminar, vai aumentar aí, né? Então, Não, conta assim, tudo pra gente. é interessante dizer o seguinte, até a questão dos físicos estaduais estarem melhores do que a Receita hoje. Sim. A maioria teve uma reestruturação da Foi. carreira, inclusive aqui, né? Aqui o nosso vencimento básico inicial até a reestruturação era 4.900 e alguma coisa. E aí, além desse vencimento básico, que mudou agora, né, com a reestruturação da carreira, esse vencimento básico passou para 11.300 e alguma coisa. Top. Aí, além disso, o que tem? A gente tem um negócio que é o LOV dos fazendários, né? Que é o PDF, que a gente chama, é o Prêmio de Desempenho Fiscal. Que é como se fosse gratificação de produtividade. É, como se fosse uma gratificação de produtividade, exatamente. Que tem várias coisas que compõem essa gratificação. Sim. Uma delas é se você atingir as suas metas e tudo mais. Aí, o máximo dessa produtividade, até então, na época, era 13 mil e alguma coisa. Hoje, ela é 14.800 e pouco. Então, soma-se 11.000 a 14.000. Só que aí, esses 14 mil, depois São variáveis. ele é variável, mas que há bem 6 anos já não muda. Né? Tá sempre mantendo no máximo. Porque isso depende da arrecadação, depende da sua Ceará no produtividade. azul direto. Aí não tem De como. arrecadação, né? E o fundo tá muito bem... O fundo tá muito bem Tá gerenciado. bem por Fernando gerenciado Pacobaíba. e recheado, né? Né? Porque assim, o que acontece, né, para as pessoas entenderem? Esse valor, ele foi dividido em uma outra gratificação. Hoje, em nosso PDF, ele máximo, ele é 11 mil e pouco. Só que, para não perder esses 3 mil e alguma coisa, eles foram transformados numa outra gratificação, de 3.500 e pouco. Aí, juntando os dois, dá o que era, certo? Por quê? Porque essa gratificação vai para a aposentadoria dos servidores. É a lei que eu disse que saiu para poder facilitar a aposentadoria deles, entendeu? Então, assim, resumidamente, com as gratificações de titulação, se você tiver pós-graduação, por exemplo, que é o que eu tenho, né, especialização, chega a 29 mil e alguma coisa o bruto. Fantástico. Lidiane, com Melhor esse que a dinheiro, Receita Federal. dá pra casar? Dá pra casar. Olha aí, Pois é, ó. Alguém ainda tá enrolando. Tá há 4 anos, Você é representante dela, até porque ela faz bolo, vê se eu ganho algum bolo lá em casa, porque 5 com anos. boa taurina... Abre merchan aí pra ela. Amiga, nós estamos aqui pra te defender, amiga. Me lasquei. Porque, ó, só quem é concurseiro sabe, né, quanto é difícil, assim... Só quem é concurseiro que usa essa desculpa. Deixa eu passar. Aí passa, aí depois, deixa eu passar o estágio Probatório. probatório. Daqui 3 anos a Com gente conversa 29 sobre mil casamento. bruto, meu irmão, você não precisa de estágio probatório não, viu, amiga? Então, pessoal, vamos fazer uma força-tarefa aqui, uma campanha. Hashtag Não, Casa mas se Felipe. Deus quiser, em breve. Hashtag chama Se para Deus o quiser e ela casamento. quiser, né? saber se nós teremos uma vaguinha, né? Lógico, a Lidiane é minha madrinha de casamento. Lidiane é uma das minhas madrinhas de casamento, né? Com certeza Sofremos estará lá. juntos. E eu Sofremos vou juntos. como convidada dela. Com Né? cer- Então, pode ir. já que você vai ser Olha, eu vou te honra cobrar aí, essa madrinha, viu? Na Germana, só pra tu saber, viu? Germana? Ela também Malu, é. hashtag, perdeu, querida. Germana Como é o nome também. da namorada? Ana Cecília. Ana Cecília, ó, estamos aqui. Ana Cecília, eu já sou sua Representando. madrinha, Ana Cecília. Ai, adorei. A gente ia trazer um bolo dela hoje, só que aí não deu tempo de fazer, porque de domingo e segunda a confeitaria não funciona, né? Tá vendo, Thiago? Tá vendo, boss? Aí tá o vendo? Thiago não mandou Thiago, o nosso Nós lanche. vamos comida nesse conseguir podcast. patrocinados pra esse podcast. Nós vamos. Olha, perguntas aqui pra você. Qual o método de estudo dele? Que Bom. era uma das nossas perguntas, né? Né? Assim, o que eu gosto de dizer é que o meu método pode não ser o seu método mais eficiente. Eu gosto Ana muito... Cecília tá aqui, viu? Tá, lógico. Não perde uma. Ela morre de rir aqui nos comentários. Assim, eu acho que você primeiro tem que se conhecer.
ver como é que você rende mais. Se você rende mais estudando só PDF, se você rende mais, como é o meu caso, né? Eu gostava do papel, de eu riscar, sou bem dessa época. De eu mesmo ir lá e riscar a apostila, escrever as coisas, marcar, sabe? Eu gostava de assistir videoaulas de algumas matérias. Da Lidiane eu só estudava assistindo videoaula. Olha Por aí. incrível que pareça. Velocidade Velocidade qual? 2.9. Como é que tu conseguia? Como é que tu... Não, tô brincando. Tem Achei que aula normal, mas eu diminuir gostava. a As mais velocidade. pertinentes da época da Cefaz são deles, viu? Só pra você saber. É. Todos os dias eu tinha pergunta. Era verdade. Eu perturbava mesmo, viu? Todo mundo aqui. Mas assim, o meu método era esse. Eu gostava muito de estudar com a apostila impressa, eu mesmo escrevendo, eu mesmo fazendo meu resumo. Eu gostava de fazer resumo, principalmente o resumo do dia seguinte. Estudava aqui hoje, poxa, entendi isso bem legal. Aí amanhã eu ia e fazia uma revisão daquilo ali. A revisão de 24 A revisão horas, de né? 24 a famosa, horas. gente, ó, a A curva revisão. do esquecimento tá aí. E olha, eu acho que é uma das que mais me ajudava a É fixar a as mais coisas. importante. Porque É eu uma das fazia mais essa. fortes. E sempre questões, né, gente? Eu acho que é um ponto já bem batido. Você tem que resolver questões. Não interessa quantas questões você vai resolver naquele dia ali. Mas pra mim, eu só conseguia fixar tudo depois que eu chegava na etapa das questões. Ao Né? final Fazia dos estudos, tu fez quantas questões, Felipe? Lá, rapaz, eu Lá fui no tirar um que filtro concurso? no que concurso, fui tirar um filtro depois da prova. Olha isso, Liz. Acho que de março até a época da prova, que foi em agosto, né? Acho que tinha 8.000 questões resolvidas. Só o fiscal. Só fiscal. Aí eu lá dentro montava meus simulados, né? Sim. De acordo com as matérias que eu queria ali naquele momento. Eu não fazia, dentro do que concurso, simulado com todas as matérias que eu caí, não. Fazia temático. Fazia temático. E aí, tinha um dia específico, que eu fazia dia de sábado, através da plataforma do nosso professor Sionil, Sim, o Deus o bichinho. tenha. Ele fazia simulados para a Cefaz, que eram simulados online, mas Sim. que ali com aquele tempo da Focados. prova e tal, com todas as matérias. Os simulados que eu fazia eram através da plataforma dele. E questões, assim, todos os dias eu resolvia questões de alguma coisa. Todo dia da matéria que eu estava estudando, eu resolvia um pouquinho de questões. Acho que o principal hoje para você conseguir ser aprovado é você resolver questões e conhecendo, né, a banca que você vai fazer a prova, logicamente, né? Não é resolver aleatório. Eu vou puxar aqui direito administrativo e resolver questões do mundo todo. Não. Se o seu concurso não saiu ainda o edital, né, mas tem a tendência de ser a banca A ou a banca B, você vai dar prioridade. É o que eu fazia, né? Por exemplo, em 2020, antes do edital sair, bem antes, né? Eu focava muito no SESC porque eu achava, pra mim que ia ser, né? Era a banca que tava pegando todas a área fiscal na época, né? Diferente de agora, né? Que a monstruosa tá pegando tudo lá, Tudo. a FGV. É. Gosto não da FGV, gosto não. Já sabemos quem não gosta. Já sabe que eu não gosto. Já sabemos. Uma coisa que me chamou a atenção também foi a tua estratégia, porque assim, no começo você estudava e trabalhava, né? E não foi fácil, né? Conta até um pouquinho dessa história pro pessoal. Pronto, foi o seguinte. Quando eu comecei a estudar para a Cefaz de Ceará especificamente, em 2020, ali, beirando o meio do ano, eu comecei a estudar online já, né? Porque na época também a pandemia estava no auge, né? Não tinha como estudar presencial. Eu gosto mais de estudar presencial, mas a moda hoje é estudar online, Nós né? nos conhecemos primeiro no online. Aí, quando a gente lançou a turma de exercício aqui, a primeira pessoa da turma, e detalhe, chegou e não falou comigo. Ela é Fiquei rancorosa, envergonhado. que ela lembra Cara, até hoje. Rapaz, eu sou terrível. Aí ele veio, assistiu a aula toda empolgada, que todo mundo de máscara e ele todo empolgado, né? Porque eu sou stalkeadora, viu? Eu acompanho meus alunos tudinho no Instagram, né não? Ela segue todo mundo. Segue ela todo curte, mundo, sabe Aí tudo, sabe ele tudo. veio de máscara, eu não consegui Identificar. identificar. E quando ele chegou em casa, te veio contigo, é o quê? Como é que tu não fala comigo? Só faltou me dar uns pancadas lá Aí pela na Instagram. semana seguinte eu, se apresente! Foi verdade. Mas é porque eu realmente
apesar de não parecer, né? A pessoa diz, mas você fazia humor, como é que você é tímido? Eu digo, uma coisa, outra coisa. Ali é um personagem, ali é um personagem, não sou eu. O que a personagem fizer é problema dela, não sou eu que vou responder. Verdade, verdade. Pois é, aí eu gosto muito do Aí do tu presencial. estudava e trabalhava uma época e depois tu ficou só estudando, né? Um só bem entre aspas, né? Só bem entre aspas. Tu ouviu né? aquelas piadinhas? Ou não, é uma coisa que eu ia dizer aqui na oportunidade que eu tivesse. Não. Por que eu não ouvia mais isso? Porque eu já ouvi uma época, né? Quando eu comecei lá nos primórdios de 2015, lá quando o Prime tava... Com o nome Prime tava nascendo, né? Você tá só estudando, não faz nada, né? Enfim. Eu decidi, aprendi na minha vida que a gente não precisa dar satisfação na nossa vida a ninguém que não interesse. Verdade. Ou seja, você não precisa estar dizendo pra todo mundo, eu tô estudando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Não. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Eu pensei muito sobre isso e refleti e aprendi isso. O que importa é as pessoas que estão ali mais intimamente com você. No meu caso, era minha mãe, a minha namorada e uma tia minha, irmã da minha mãe, assim, que eram mais... São pessoas que do meu convívio diário, vamos dizer assim, praticamente, né? Então, essas pessoas me acompanhavam, né? Alguns amigos também, tudo. Tô dizendo para você se isolar do mundo, não dá mais, né? Virar o rosto para todo mundo, não. Mas, assim, às vezes as pessoas, não por maldade, mas porque não tem o mesmo propósito que o seu. E o importante é você encontrar o seu propósito. Se você acredita que é isso que você quer, como eu acreditava, de concurso, né? Acreditava que eu ia conseguir, é um propósito, mas você não precisa divulgar o seu propósito para todo mundo. Siga, quando tudo der certo, você vai e diz, não, deu certo, foi o que eu fiz. E eu acho que por isso também foi que deu certo. E é muito importante a gente levantar essa pauta, a gente está em setembro aí, amarelo, né? E a saúde mental do concurseiro tem que ser levado muito a sério, porque já basta a pressão interna, né? Isso. E ainda vem uma pessoa lhe desestimular falando uma coisa assim, não é por maldade, às vezes eu acho que não é por maldade. Às vezes a pessoa ela não entende que, por exemplo, um pós-edital, você, às vezes, não dá para fazer algumas concessões e a pessoa não entende. Não aceita. Mas depois que passa, né? Mas eu sempre acreditei em você. Eu sempre acreditei. Eu sempre apoiei aquele Vou precisar de você lá na Cefaz. Certidão negativa. Vou precisar de, sei lá, eu sei todo Então, dia. pessoal, cuidado aí também nessa área de redes sociais, né? Onde a gente expõe tudo. Então, exatamente. Se protejam, se eu reservem respeito muito quem gosta de divulgar aspectos. sua rotina. Quem gosta de estar no Instagram mostrando como é que tá. Até incentiva, né, outras pessoas. Sim, mas ter esse cuidado com o retorno, né? Tem que ter o psicológico bom. Muito bom. Para fazer isso. E eu, particularmente, eu não estava na minha melhor época quando eu estava estudando para a Cefaz, não. Na melhor época que eu digo, psicologicamente, assim, altamente seguro e tal, não estava. Eu ficava ansioso, tinha muito aquela coisa, meu Deus, se não der, não der, o que é que eu vou fazer? Aí a questão do trabalho, né? Eu comecei a estudar para a Cefaz trabalhando, depois eu decidi sair do emprego que eu estava, né? Para me dedicar, isso já em 2021, exclusivamente para a Cefaz, um pouquinho antes da edital sair. Eu fiz isso porque eu não incentivo ninguém a fazer, não, mas eu fiz isso porque eu já tinha segurança nesse sentido, de que eu tinha uma boa base, e que eu podia me dedicar, se eu me dedicasse mesmo de corpo e alma, eu acreditava que eu ia conseguir. Eu arrisquei e deu certo. Que bom, né, que você arriscou. Se você pode fazer... Exatamente, que bom que eu arrisquei, porque senão, quem sabe. Mas se você pode fazer isso sem maiores traumas, ok, você vai e faz, como eu fiz. Mas, de repente, tem pessoas que o emprego que tem hoje é tudo que tem... E não tem condição de ficar sem de jeito nenhum. Mas eu, graças a Deus, tive sempre o apoio da minha mãe sempre acreditou em mim, sempre acreditou que eu ia conseguir. Tem gente também que trabalha durante um período, junta um dinheiro para depois conseguir meio que se bancar já na reta final, quando já tem uma bagagem, né? Porque realmente, como é uma caminhada aí de médio e longo prazo, você já começar, né, nessa pressão. Porque o concurseiro que, bem entre aspas, só estuda, ele vai para a prova desesperado. Eu preciso passar, porque senão... E às vezes o emocional, o psicológico acaba atrapalhando, né? E eu estava ansioso no dia da prova. Eu perdi algumas questões porque estava nervoso, assim. Graças a Deus deu certo, mas isso é importante também. E não acontece com quem passa, com quem não passa naquele momento. Se for o seu momento, a gente conversava muito com a Lídia sobre isso. Quando é o seu momento,
é o seu momento, vai acontecer. Entendeu? Quando chegar a sua hora, vai acontecer. Do jeito que tiver que acontecer, vai acontecer. Outra coisa, assim, o pessoal acha que para passar tem que fechar todos os tópicos do edital. Fala sobre isso. Se eu tivesse fechado todos os tópicos do edital da Cefaz, eu acho que hoje eu ainda tava meio... Tinha sido internado, né? Acho que ainda tava hoje tentando. Foi o edital pra NASA. Nem hoje eu tinha terminado ainda, porque só a estatística... Foi cruel. E eu vou dizer um negócio pra E você. o comércio? Economia, toda a economia do mundo, que eu não gosto de economia, né? Fábio Lobo que me perdoe aí, mas eu estudei com ele, mas ele sabe, não gosto. Fábio Lobo, maravilhoso. Acho que é a única pessoa que fez isso. Fantástico. Maior tranquilidade do mundo. Não, eu fiz as questões de economia porque realmente eu estudei com ele, viu? Porque eu tava boiando. Economia toda, economia internacional, assim, que não cai em físico estadual, geralmente, comércio exterior. Não, comércio exterior. É mais pra receita, né? Mas caiu. Administração, tudo que você imagine de administração. Foi pesado. Tudo que você imagine de contabilidade, então, nem se fala. Toda a contabilidade geral, custos, pública, que é outro mundo, contabilidade pública, né? Enfim, você cansa só de dizer o tanto de matéria que tinha, né? Então, não fechei o edital todo. Como é que se diz? Eu filtrei as partes mais importantes, que eu sabia que eu tinha que dominar muito, que era, pro meu cargo, contabilidade, pública especialmente, mas não deixando as outras de lado. A parte de AFO, né? De orçamento público, finanças públicas. Direcionou o estudo, Eu né? direcionei o estudo. Como é que tu fazia, assim, as matérias que tu mais gostava, pra não acabar estudando só aquelas, e também as matérias que tu não gostava, como é que tu administrava esse tempo? Era difícil. No momento que eu tava mais feliz, no dia que eu tava mais empolgado, assim, aí eu estudava o que eu não gostava. Pra poder não perder o embalo. Porque se eu já tivesse ali, cansado, sem saco, fosse estudar estatística ou economia, eu não vou fazer essa prova, não. Eu ia acabar desistindo. Mas isso é uma estratégia. Sim. Né? Mas no momento que eu estava mais cansado, com menos empolgação, aí eu estudava contabilidade, que eu gosto muito, administração, direito constitucional e administrativo, não necessariamente nessa ordem de importância. Não necessariamente nessa ordem. Direito tributário, que eu adoro. Aliás, os 3 direitos que caíram para mim são os únicos 3 direitos que eu realmente gosto muito, que é tributário, administrativo e constitucional. Tributário é o que eu menos gosto. E realmente é nessa ordem. O que eu mais gosto é tributário, depois administrativo, depois constitucional. Tá ouvindo, né, Malu? Aí agora essa foi pra levantar a bola do Juliano, né? Tributário. Juliana, tributário. Mas é essencial que você entenda o tributário. E assim, eu acho que Eu inclusive, estava conversando hoje com uma aluna minha que está estudando para advocacia pública, porque vai sair PFN, AGU e Procurador Federal. Já, mais notícias do Baixo Clero. Já. Fiquem aí, viu? Já. TJ, outros Vamos já falar do fiscos. concurso do IDECAN, TJ do Piauí, que foi um escândalo, né? Foi o desmantelo do mundo todinho, mas vamos ter fé, né, IDECAN. Então, eu falava para ela, o estudo do tributário, do administrativo e do constitucional, eles são indissociáveis. Para quem estuda para advocacia pública, para quem estuda para o fiscal. Não dá. E assim, você vê muito de um e de outro. Como é que você vai estudar processo administrativo tributário se você não entende a Lei 9784, a Lei de Processo Administrativo? Que, embora ela seja federal, ela é uma base. Sim. Né? Inclusive, a gente tem súmula do STJ dizendo que no que os estados e municípios forem omissos, aplica-se subsidiariamente a Lei 9784, né? As regras da Lei 9784. Então, é muito importante entender essa ideia do processo administrativo se você, por exemplo, trabalha com processo administrativo tributário. Né? É muito importante você entender o sistema tributário nacional que está dentro da Constituição, que, na realidade, é a base do tributário. Sim. Né? Existe um CTN, sim, mas a base do tributário toda vem do Sistema Nacional, né? O Tributário Nacional, lá da parte constitucional, né? Que veio depois do Código Tributário, que né? veio depois, né? Mas é a base. Hoje é a base, não tem. É dali que parte tudo. Você entende aquilo ali para entender o resto, né? Até para você entender uma legislação tributária estadual, para você entender como é que as coisas funcionam, né? Todas as nossas matérias, praticamente, partem da Constituição. Não caiu em constitucional essas partes, mas caía lá na área específica. Por exemplo, em finanças públicas, você não consegue estudar o AFO sem você começar de direito financeiro. Lá na Constituição, do 163 a 169. Não tem como. Não tem.
a base é dali. Tanto que tiveram inúmeras mudanças por causa de pandemia. Né? Lua, foi muita coisa, ali, mudou muita coisa. A gente apostava que ia cair muita coisa das mudanças que as emendas deram na época da pandemia, mas graças a Deus não caiu nada muito mirabolante, não. Eu acho, e dou essa bola aí pro Sebrasp, dessa vez ele não enlouqueceu demais na prova lá. Eu acho Ele que é muito linear nesse sentido. Percebeu também que, pelo amor de Deus, se você botar previsível, né? Assim. uma prova muito louca com aquela ruma de questões, do jeito que às vezes eles fazem... Eu acho que até eles se surpreenderam com as matérias que foi pedido pela comissão. Eles não estavam esperando aquilo não, né? Com certeza. Eu fiz um ensaio pra perguntar a Fernando Pacobaíba e eu disse, não, mas aí eu tô entrona demais aí na história. E português, que não teve? Primeiro concurso que eu vi na minha primeira vida. coisa, português, cadê português? Não teve. Aí, quase que eu digo assim, Fernanda, Então é doido. esqueceram o português, né? Eu disse, não vou perguntar não, porque aí, né, o poder Era extroverso capaz de- não, Era capaz dela mandar incluir, né? era mais O um. poder extroverso não esticou a baladeira. Vamos começar um ping-pong aqui? Vamos, Nath? Começar um ping-pong? Ah, e só pra constar, que eu mais gosto, não foi valer a banca que eu mais gosto é a Sebrasp. Estava no nosso ping-pong. Estava no nosso ping-pong aqui, né? Faça aí, Nathzinha. Hoje é seu dia de estreia, ela tem que falar. Matéria que mais amava e matéria que mais detestava. Acabou falando um pouco, né, na hora da estratégia, mas... Mas assim, o número 1 que eu mais gostava realmente era a contabilidade. Aí é contabilidade no todo. Geral, cursos, pública, né? Contabilidade como um todo. Teve os melhores professores. Foi. Não, eu estudei com a Germana, que é A minha top, grande... a deusa. A deusa da contabilidade. Marcondinho, príncipe. Marcondinho. Custos eu estudei mais com ela e geral no curso do Prime eu estudei mais com ele na teórica, né? Mas que assim, a tua apostila contabilidade dele, né? pública foi o Pacelli. Gente, deixa eu abrir um parênteses assim, Pacelli, eu sou tua fã, viu? Aí eu vou até contar um segredo, eu só tinha estudado até então AFO na minha vida. Eu fui estudar contabilidade pública a primeira vez com ele para esse concurso. Cara, ele é muito... Eu entendi assim como se eu estivesse estudando já há décadas. Ele sabe, eu falei pra ele. Cara, ele é muito... Ele é muito bom. Ele é assim. Muito bom. Eu acho, trio perfeito. O trio perfeito. Marcondes Fortaleza. Silvio Santos, eu tô falando trio perfeito do Ceará, por favor, né? Porque o Silvio Santos já assistiu um negócio desse. Vai aí, causar né? vai causar uma discórdia. Comigo, né? Não, cara, não, obrigada. Marcondes Fortaleza, Não, obrigada. Germana Chaves e Pacelli, pra mim... Não oferece coxinha se ela não E quer. foi o meu combo. Sem poder. Foi o meu combo pra Cefaz. Germana, Marcondes e Pacelli. Que é isso, né? Rapaz, foi pancada. Ele se garante mais, garante mais. E a que tu não gostava? A que eu menos gostava, aliás, que eu detestava mesmo, Economia. era economia. Mas a economia... Desculpa, A economia, microeconomia e macroeconomia. A parte de economia internacional, eu gosto. Entendi. Gostava Caiu muito. o comércio exterior, né, pra vocês? Caiu sim. Foi muito pesado. Balanço de pagamentos. Ixi, Maria, Deus Um negócio bem... Me desorienta. Mas essa Agora parte eu tua. achava legal. Essa parte era a parte que eu gostava da economia. Agora, a parte de economia mesmo ali, de demanda, oferta, aquilo ali, enfim. Qual sua banca preferida? Já falou, né? Sebrasp. Deixa eu te falar que todos os nossos convidados até agora, todos, sem exceção, disseram que é Sebrasp. Lógico que aqui a pessoa também é Sebrasp, né? Porque eu venho falando em todos os podcasts como o Sebrasp é linear no pensamento dele, né? Se você entender como é que ele acha, como é que ele pensa... Olha, no dia que o Sebrasp, no dia que saiu a notícia do Sebrasp ia ser a banca do INSS, pegue, meu filho. Ficou feliz, né? Cara, parecia o fim de Copa do Mundo aqui, Brasil campeão. Olha, eu cheguei nesse... E eu tinha aula presencial. Eu cheguei nesse Prime, os meninos tudo gritando. Sebrasp! Todo mundo achando que esse é FGV. E eu gravando e gritando. Aí teve uma hora que eu perdi o celular, fui lá pra galera e fiquei... Porque eu sou dessas, né? Mas eu tava tensa com essa história de CFGV. Porque a FGV vem fazendo umas mudanças. E umas mudanças que... vai custar um pouquinho pra gente se acostumar. Essa história de questão multidisciplinar é muito complicado. Você, numa questão, ter constitucional administrativo, tributário e contabilidade, cara, não tem... Ela é com CRE. Tem condição, não. E ela anda muito fazendo pesado. isso, trazendo questão multidisciplinar, entendeu? Numa mesma questão, ela bota 2, 3 assuntos que sejam afins, mas que são matérias diferentes.
Você pega aí um processo administrativo, o item de processo administrativo, o outro item sobre imposto federal. Aí você fica... E aí? Onde é que eu tô, né? Pois é. É muito complicado, não é fácil. Qual o bizu da aprovação? Questões. Estudo ativo. Estudo ativo. Resumo, questão. Tu fazia revisões. mapa mental, flashcard, alguma coisa desse sentido? Não, ou não? eu fazia a moda antiga. Era eu mesmo com minha mãozinha fazendo o meu resumo, meu esquema do jeito que eu sabia que eu ia entender aquilo ali, né? Agora, os resumos e os esqueminhas que a tia Lid, por exemplo, para administrativo faz, é fantástico. Você assim, só não aprende se não quiser. Agora, sim, é porque ela consegue transformar a modéstia à parte, né? Não é porque ela está aqui na minha frente, mas faz isso para todo mundo, inclusive para outros professores de direito administrativo. Transforma uma matéria que é pesada, muito densa, né? Direito administrativo é muita coisa. Eu, inclusive, tenho uma reclamação para fazer aqui. E posso fazer você a reclamação? consegue... Assim, pro pedagógico do Prime. A Lei 8.112, ela tem 250 artigos. A Constituição Federal tem 250 artigos. Eles dão 15 aulas para Malu e me dão 5 aulas para 8.112. Tu tem noção do que é isso? Eu acho que eu acho que isso não tem nada a ver com igualdade material. E tu recorre a quem, assim, Cara, nesse eu não tenho a quem recorrer, você não tá entendendo. Eu não tenho a quem recorrer. Vou falar com a Bia, olha pra mim, fale com o boss. Aí eu não vou nem perder meu tempo, rapaz. Aí ela faz ao vivo, né? Pra Claro. dar uma Mas é lógico, pressionada. fica a Deixa pressão. registrado na ata. Malu tem 250 artigos pra trabalhar, nem cai tudo, porque ordem social nunca cai. E dão 15 aulas pra ela e me dão 5 aulas de 8.112. Já que está aberta a temporada de reclamações, Né? vou fazer aqui uma também. Faz. Ixi, Maria. Falta mais aí, ó. Ele tá falando dos seus mapas mentais, dos seus esquemas. Cadê no seu Instagram? Eu que sou das redes sociais. A gente tem que cuidar disso. Vamos Tem que botar, postar Tia mais no Eu seu acho Instagram. também. Não, assim, que bom, eu o pessoal acho, adora, também acho, salva. também acho. Como eu tava dizendo, por que é que eu revisa. gostava de assistir algumas videoaulas, eu gostava de assistir sim. Mesmo que não fosse uma matéria que eu tivesse muita dificuldade, como é direito administrativo, mas porque eu acho que em direito administrativo eu aprendia vendo a aula mais do que se eu fosse só ali pra apostila, né? Pro PDF ou pra apostila impressa. Eu gostava de assistir porque eu conseguia resolver praticamente todas as questões que eu me propunha a resolver daquele assunto depois de uma aula que eu assistia dela, especificamente, né? Não é puxando o saco, não, é verdade. Mas ele já me disse isso várias vezes. É verdade. Várias vezes. Verdade. É por isso que eu digo, você Eu tem sou que uma professora de quadro. É. Isso é uma característica que ninguém me tira. Exatamente. Assim, vou elogiar o boss, né? Tá merecendo? Tá merecendo, assim. Olha o tamanho desse quadro. Né? E lá em cima tinha um quadro pequeno. E eu meio que reclamava do quadro pequeno. E ele trocou o quadro. Ele pediu para trocar o quadro e o quadro ficou maior. Por quê? Porque eu e muitos outros professores... Nilmar é um professor de quadro. É. Você assiste a aula do Nilmar, você não precisa pensar... Tanto que ele estava aqui e disse assim, estude pelos meus resumos, estude pelo meu caderno. Por quê? Porque os professores de quadro, ele tem essas características. Não que o professor que não seja de quadro não tenha. Cada um desenvolve, né, uma forma de transmitir informação. O seu método, né? É, um método. Por exemplo, Malu não é uma professora de quadro, mas a Malu tem uma apostila que poucos professores no Brasil têm. E ela segue o ritmo da apostila dela e os alunos amam. É ótimo. Eu sou uma professora de quadro. Não dá para eu começar uma aula sem primeiro ir montar meu esquema de quadro. Eu monto o esquema de quadro, que é um esquema que já está na apostila, e o aluno vai acompanhando e fazendo as devidas anotações dele. Assim, eu já deixo pré-organizado para ele fazer as anotações dele. Então, assim, dificilmente eu pego uma turma que eu não dê 2, 3 aulas extras aqui. Porque eu não consigo queimar meu quadro. A gente não da consigo. Cefaz, acho que teve uns 3 mesmo aí, na época. Cara, teve uma turma aqui da Receita que eu dei 8 aulas extras. Eu tava competindo com o Marcondes Fortaleza. Quem ia dar mais aula extra? Né? Rebeca tá dizendo, Deus lhe abençoe por esses resumos de quadro, Tia Lídia. É, bom Beijo, demais. Rebeca. Pois Beijo. os meus resumos, porque eu fazia revisão de direito administrativo pelo esquema dela, né? Eu fazia o esquema como ela fazia, vendo a aula aqui, já fixava bastante ali, né? E aí, quando eu ia revisar, era ali. Aí, tem professores que não faz. Aí, eu gosto de eu mesmo ir lá
e... Então, o seu bizu faça seu resumo. Sim. Questões, né? O estudo ativo, na O verdade. estudo Estudo de uma maneira geral. Mas assim, eu fixava mais, meu bizu nesse sentido é esse, eu fixava mais eu mesmo fazendo o meu resumo. Eu pegava a apostila ali, isso aqui tem muita informação, deixa eu fazer Até o para esqueminha. revisar depois Pra fica mais revisar é fácil, né? porque você olha aquilo ali e aí puxa várias coisas que você viu. Sim. Não esqueça da revisão 24 horas, ó, que ele Essa já daí deixou a é, ó. dica. É uma dica Sonho ótima. de consumo no serviço público. Eu acho que ele já atingiu. Conquistei, era a Cefaz. Olha, eu namoro com esse concurso da Cefaz desde 2000. E 5. Não. Tava previsto pra sair, se eu não me engano, 2015, era 16. Foi 2014 para 2015. 2014 para 15. Desde aquela época Era. que eu sonhava que um dia esse edital Porque ia sair. tinha saído em 2006 para 2007. Isso, Que era na época do Lúcio Alcântara. isso. E aí, E em aí eu não tinha terminado 2014 nem para o ensino 2015, médio deu uma ainda. ensaiada ali que ia sair, mas acabou não saindo, né? E aí precisou vir méritos a Fernanda nesse sentido, né? Mais esse mérito. Que ela disse que ia fazer e fez, né? E graças a ela, em partes, né? Que botou o edital na praça, graças a ela eu consegui conquistar esse sonho de serviço público que era lá. E Cefaz por do meio Ceará, né? do Não era outra Cefaz de outro canto, não, era daqui mesmo. Tinha que ser aqui, né? E por meio do serviço público, o que é que já mudou, assim, na tua vida? Muita coisa. Eu pude dar a oportunidade à minha mãe de se aposentar, que ela Olha, já coisa queria se boa. aposentar há muito tempo. E se preocupa, porque todo mundo que se aposenta perde um pouco de remuneração, né? Sim. E ela queria se aposentar, e aí pôde se aposentar sem se preocupar mais em me dar nenhum tipo de apoio, né? De auxílio nesse sentido. Enfim. Um abraço para sua mãe, viu? Minha mãe Eliane também é muito fã da tia. É, A minha mãe fez um fantástico. curso contigo aqui. Foi? De licitações e contratos. Lídia, tu passa por Ou toda era... a geração Não, da direito família. administrativo na veia. Fantástico. Direito administrativo na veia. Fantástico. Um abraço pra senhora, A viu? Lizy- Um abraço pra noiva, que agora eu sou madrinha. Sim, no braço pra todo mundo. Estaremos juntas no altar. E assim, conquistei já várias coisas, né? Assim, o principal é o alívio, né? Aquele peso que você tira das costas de não Fazer ter planos, mais... né? Sim. E a entrei agora também, faz 6 meses, não deu nem pra gastar muito. Caiu não. a ficha? Ainda estou fazendo plano. Ainda tô fazendo plano, ainda tô juntando. Olha, a ficha tá começando a cair, mas nos primeiros 2 meses, 3 meses, eu ainda ficava... Será que eu tô aqui será que mesmo? Isso tá certo, né? Ficava ainda. É difícil, depois que... E olha, eu senti assim aquela coisa. Beleza, passei, agora deu tudo certo. E agora, vamos fazer o quê? Trocaria Cefaz por Receita Federal? Hoje não. Hoje eu digo que não. E não vou, até então, não pretendo fazer o concurso da Não Receita. pretende fazer um novo concurso, né? Não, nenhum outro. Eu acho que não há necessidade. Assim, só se for uma coisa de vocação, né? É vocacionado, né? Mas para a área fiscal, acho que vocês chegaram no ápice. Esse é o topo da carreira. A não ser que algumas pessoas, por exemplo, que vieram de outros estados, que aí sonham em voltar pro estado Sim. de origem, aí Aí sim, tem tudo outra. bem nesse sentido. Mas pra mim, que tô aqui no meu estado... Tia Lídia, o concurseiro não tem um dia de paz, né? Igual o casal, né? O casal tá ficando. Quando é que vocês vão namorar, oficializar? E namora. Aí depois, quando é que vocês vão noivar? Aí noivam. Isso aí. Aí quando vão casar, aí casa. Aí os filhos. Aí quando vai ter o segundo? Assim, a vida de concurseiro sim. também, né? É. Aí estuda, aí passa. Passei, Aí quando é e que você aí? vai passar pra... Vai fazer outro? Não? Aí você fica assim, você vai Não tem parar algum fim, dia... gente. Corte logo. Não, eu cheguei no... Vocês dizem logo. Cheguei no topo da atingi minha o topo. carreira. Tá Não bom, existe outro já, por já aqui. sofri demais. Não, mas é já tá engraçado, né? Eu acho que o concurseiro, ele passa por tanto estudo que ele também não consegue ficar É. parado. Olha, já tá fazendo um mestrado, pessoal, aí, ó. É. Já tá fazendo um mestrado, não consegue ficar parado. Antonizete. Entrou na CGE, que era o topo pra Ela ela, tá na minha começou o sala. mestrado. Ela tá na minha sala Pois lá é. do mestrado, na UFC. Mestrado. Foi fechada uma turma só para esse pessoal novo que entrou no estado, né? Ah. Ia ser só da Cefaz, mas aí algumas pessoas não foram, aí eles completaram com CGE. algumas pessoas da CGE e eu acho que tem de outros cantos também. Que bom. E aí a gente, rapaz, já estamos aqui, já fechou, vamos logo, né? A turma. E para finalizar aqui nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem ainda tá na luta. Tem muita gente na luta aí, né? Com certeza. Gente, assim, é o seguinte, não desista. Por muitas vezes, eu pensei que não ia dar certo. Muitas vezes mesmo. Eu pensei que não era pra mim aquilo ali, que era um sinal de que eu batia na trave aqui, batia na trave ali. E aí, por isso,
era um sinal de que não era pra mim aquilo ali, mas não. Você tem que ter um propósito na sua vida. Era só Deus dizendo assim, espere, só mais um pouquinho que vem coisa Vem melhor coisa pra melhor, você. vem coisa melhor, exatamente. Se você, e é uma das coisas que eu ia mencionar. Independente da sua religião, se você acredita em alguma coisa, né? Tem uma espiritualidade, algum tipo de fé, se apegue a isso. Porque foi uma das coisas que me salvou nesse sentido de conseguir ter forças para seguir, né? Muita fé em Deus. E faça as suas coisas para você. Não fique preocupado se um A, B ou C vai achar isso ou aquilo do que você está fazendo. Quando você der tudo certo, aí você divulga, como eu fiz. Quando deu certo, eu divulguei para todo mundo. Quem sabia da minha vida, fora lá da minha casa, era a tia Lídia aqui no Prime. E a Germana também, que é muito próxima minha, até por conta da faculdade também, além do cursinho, né? Então, as duas professoras que estavam comigo o tempo todo, desde o início, foram elas duas, Germana Chaves e a tia Lídia. Fora o pessoal da minha família, né? Minha mãe, minha namorada. Então, o que eu digo é isso. Se o seu propósito é esse, siga em frente, porque vai dar certo, sim, com certeza, sem perder o foco, vai dar certo. A frase da poetisa Lide deixou aqui no YouTube. A plateia precisa acompanhar o espetáculo, não o ensaio. Pronto, exato. Sensacional. Pronto, perfeito. Não, matou. A Vamos duras escrever penas uns eu livros. aprendi isso, viu? Matou Vamos assim escrever na um mosca livro mesmo o que eu quis só dizer. de frases. É mesmo, Lide. Foi É exatamente isso sensacional. que eu quis dizer. O ensaio A é o plateia só ensaio. precisa do espetáculo. Exato. A plateia não precisa saber do ensaio. Isso Até ajuda pra não muito. dar palpite. Exatamente, Né? porque às vezes lhe desestimula. Você perde ali o pique que você tava, né? Ali estudando, aí a pessoa, não vai dar certo não isso aí, esse concurso é coisa pra gênio, é coisa pra pessoa que só vive pra isso, não sei o quê. Não é, gente. Não é. Ou então Não o contrário. Ah, não soube não, fulano nem estudou, passou Pronto. no concurso. 2 meses. Mas isso é Estuda mentira. mesmo. É. Isso aí é mentira. Isso aí é uma pessoa que passou em 1981, só tinha ela e outro, e aí só tinha as duas vagas. Pronto, Não, ela e passou às sem vezes vaga. aparecem umas histórias mirabolantes. Que eu não nisso, acredito, né? eu não acredito. Nunca vi, Que não você conheci pessoalmente pra ver. É. Virou lenda Eu sou urbana. São Tomé virou- também, nesse sentido. Virou lenda. Considerações finais. Quero comida no próximo podcast. Boss. Eu vou ter que voltar. Eu sou- Eu quero a próximo podcast, eu vou voltar. Dê pizza. pra comer. Ô, Felipe, dê pizza patrocinou. Eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Quem convive comigo sabe. Eu luto, Cara, eu luto. essa semana teve uma DR por aqui. Vocês só apoiam os projetos. Ele é louco. Essa daí é uma louca. Teve uma Boss, DR dê zona. pizza. Pizza zona, viu, Thiago? Por favor, cara. Por favor. Misericórdia, boss. Pelo E amor de Deus. Lide, garrafinhas e canecas pra sortear. Ai, a a gente sua, tá, né? Essa a não, eu gente trouxe tá essa. no processo de pegar patrocínios e em breve nós teremos aí, inclusive vamos lançar uma linha aí, bonequinhas no meio do mundo, tá Tia certo? Lide e as notícias do Baixo Clero. Notícia do Baixo Clero. Rapaz, hoje o negócio foi tão tumultuado que eu só você vou dar a ia notícia encerrar amanhã. sem Mas Dê é porque só eu tenho uma aula. palhinha. Por acaso eu tenho aula agora, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Nós estamos, segundo o povo daí, nós estamos há 10 ou 12 dias do edital da INSS. Eu achei muito temeroso esse número, mas eu andei fazendo minhas contas mais ou menos por aí mesmo. Porque o edital da INSS é passar entre o dia 20 e o dia 29, né? Então, Oportunidade eles tão achando, grande, mas viu? eu não sei, eu tô achando o INSS tão agoniado que eu acho que é preciso sair essa semana. Amanhã Tanta sai, né? agonia que eles estão, né? Eu dormindo, saiu É porque tudo indica que a prova é em dezembro mesmo, né? Aí tivemos ontem prova do TJ do Piauí, que foi o terror. O IDECAM perguntou qual era o número da súmula do nepotismo. Eu vi essa história aí. Gente, se desorientou. É o número da súmula, IDECAM. IDECAM, se você estiver precisando de ajuda, filho. Pra formular as questões, me chame, né? Eu sei que a gente é amigo, é BFF. O intuito é de medir Instagram. conhecimento, né? Mas assim, A prova. não vai ser Isso não impedimento mexe. nem suspeição, ninguém precisa saber. Mas eu posso passar meus resumos pra vocês, sem problema Não. nenhum. Ainda Cara, bem que perguntar esse aí número eu de não- súmula. Por que não perguntou efeito prodrômico do ato? Até hoje eu não sei o que é isso aí, tia Não Lê. é? Faça um vídeo, de favor, dizendo que é isso aí. Ela O perguntou se eu efeito faço, prodrômico do ato. se eu pratico atos prodrômicos lá na... Peraí. Você pratica atos prodrômicos? Peraí, tia Lili, peraí que eu vou procurar Peraí aqui. que eu vou pesquisar no Google pra saber, né? Porque... Tia Lide, TJCE, tem notícias? Não, é assim.
É assim, eles estão num momento que a desembargadora, né, Nailde, ela se recolhe para poder organizar tudo. A plateia mesmo só precisa de espetáculo. Nesse momento ela tá no ensaio. No ensaio, né? Então ela não solta nada. Mas em breve mesmo, coisa de dias, ela vai soltar banca e edital, porque ela é dessas. E banca, o que é que tu acha? FCC. Eu acho também, eles estão gostando muito de usar a FCC. Eu acho que né? FCC. Até porque a FGV não tem mais nenhum dia esse ano. 0. Vou botar 90% de possibilidade de ser FCC. 90%. Bom pra quem vai fazer, que não vai Com ser, certeza, né? com certeza, sem problema nenhum. Galera, a gente vai finalizar aqui, porque eu tenho aula, os meninos precisam, né, ser liberados. Deixando o gancho aqui pra vocês. Próxima semana, segunda-feira, a gente tem Camila Montenegro aqui, que também é auditora jurídica da Cefaz. Vai trazer algumas novidades aqui pra gente, tá? Ali é pesado. Vai ali. falar dicas e estratégia, porque ela vive nesse mundo total, né? Camila Montenegro. Às 18 horas da próxima segunda-feira, a gente te espera aqui. Um abraço. Tchau, pessoal.